São muitos os amores, queridos, que temos. Somos cheios de amores. Amores, deleites, prazeres em grandes coisas. Mas nós precisamos apreciar mais esse amor a qual Jesus Ele quer que você passe a amar a Ele. E é interessante você saber disso, porque tudo parte, tudo começa de um particular que você tem com Ele. Aleluia. Esse Jesus, a qual nós conhecemos, ou para alguns que dizem que conhecem, ele teve um diálogo profético com Pedro. Em João, coloque aí João capítulo 21, verso 17. Diz esse seu texto, amados, olha, eu tive sendo ministrado por essa passagem, a qual Pedro ele teve uma experiência muito profunda com Jesus. Após a morte de Jesus Cristo, esse rapaz aqui, Pedro, ele passou, aliás, antes da morte de Jesus, ele passou 3 anos e meio caminhando com o mesmo, com Jesus Cristo, aprendendo lições na prática. Porém, aqui nesse texto, após a morte de Jesus Cristo, esse justo homem chamado Pedro, ele decide retroceder no seu caminho. E existem situações na nossa vida em que, através das nossas práticas, a gente traz demonstrações de amor por Jesus. Sim ou não? Sim. Então, depois que esse homem tem uma experiência com Jesus, já depois de ressuscitado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem uma experiência profética com Jesus, pois decidiu na sua vida pescar, decidiu na sua vida pegar o barco, fazer o que ele fazia há tempos atrás. E aqui, amados, nesse versículo 17, após a experiência dele, após Jesus encontrar ele pescando e não pegava nada, Jesus vai ter um particular com ele e vai fazer uma pergunta para ele. Olha só, pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. 18. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde? Desejavas. Para onde? Desejavas. Até aqui, por enquanto. Amados, nós fomos envolvidos com muitos prazeres nessa terra. E esse homem aqui, em uma certa ocasião da sua vida, Jesus havia o convidado para segui-lo. Ele era um grande pescador, um excelente profissional, pescador de excelência. Porém, depois da primeira pesca, Jesus convida ele para caminhar com Jesus. E automaticamente Pedro ele decide largar as suas redes naquele lugar. E já aqui nessa ocasião, já era a segunda pesca. Jesus Cristo ele já havia morrido e também já havia ressuscitado. E aí tem um encontro com ele. Só que nessa ocasião aqui, Jesus Cristo ele faz umas perguntas para ele, se verdadeiramente Pedro amava ele. Pedro ficou um pouco entristecido. E aí Jesus vai dizer assim para ele, assim: olha, em verdade eu te afirmo, quando era mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Isso é um sinal, amado, de que quando nós estamos caminhando, por exemplo, com as nossas próprias vontades, nossos desejos, a gente faz tudo o que a gente quer, sim ou não? Sim. Só que, para aquele que verdadeiramente ama ao Senhor, vai ouvir muito bem o que ele está nos falando aqui agora. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir.
Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: 1, 2, 3. Jesus, ele teve um particular maravilhoso com ele, sacudiu ele de uma maneira, irmãos. Jesus Cristo acolhe ele enquanto estava pescando, traz ele para perto, alimenta ele, dá de comer a ele, dá pão, dá peixe para ele se alimentar, e logo em seguida traz ele para um particular e faz essa seguinte pergunta. E eu quero nessa noite também perguntar para você, porque se nós estamos precisando priorizar a Deus em nossas vidas, nós precisamos também identificar, diga comigo, identificar se eu verdadeiramente amo ao Senhor. Deixa eu perguntar para você: quando você diz que ama alguém, você não quer estar perto dela? Sim. As mulheres, as esposas aí, abre a boca para dizer que amam os maridos. Vocês não desejam estar perto deles? Vocês não desejam estar perto deles? Sim. E os homens? Não, vamos envergonhar, pelo amor de Deus. E os homens que amam as esposas não gostam de estar perto delas, sim ou não? Sim. Eu sei que tem esse que falou bem fraquinho assim, de oh, meu Deus, como eu gosto de estar no peito, dentro do meu esposo, né? E assim vai, irmãos. E assim vai. É que Deus quer identificar em nós, nesse tempo, se verdadeiramente o amamos, porque se o amamos, nós tomamos a prática de o seguir. Se eu tomo a prática do amor por Ele, eu preciso identificar isso na minha vida. Se eu verdadeiramente amo ao Senhor, eu preciso também segui-lo da maneira que Ele me chamou. E é interessante você saber disso, que no nosso dia a dia é tão fácil identificar isso, como verdadeiramente você ama ao Senhor. Se você já teve coragens, né, de renunciar, como Pedro aqui pela segunda vez, o Senhor estava perguntando a ele, para ver se verdadeiramente ele tinha coragem de largar as suas redes, ou seja, largar as suas vontades. Olha, Pedro, anteriormente, tu se vestia do jeito que tu queria, tu vivias do jeito que tu queria. Agora, se verdadeiramente tu me amas, tu vai deixar com que eu guie o teu caminho agora. E isso é interessante nós sabemos disso, irmãos. Isso é interessante nós sabemos disso, porque por conta de um diálogo como esse, mudou toda a história de Pedro. Pedro estava insatisfeito, Pedro estava indignado com a situação que ele estava vivendo e decidiu retroceder, decidiu pegar as malhadeiras dele novamente e voltar a fazer o que ele fazia antes. E era um homem que andava 24 horas com Jesus. Dá a impressão que é como que fosse questão de dias. Jesus morreu, Pedro decidiu retroceder. Um ponto interessante para mim e para você: quem verdadeiramente ama ao Senhor não retrocede nunca na sua caminhada, mesmo decorrente a situações difíceis que você esteja vivendo, mas jamais você vai deixar de seguir aquele que te deu vida. Aquele que te deu vida. Pedro estava tão esmurecido, ele não pegava nada nessa pescaria, pegava nada. E aí Jesus fez uma pergunta para ele, na beira da praia, disse: vocês têm o que comer aí? Porque Jesus, ele sabe todas as coisas. E por conta desse particular maravilhoso, Pedro decidiu se posicionar diante de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo havia feito promessas, e ele foi com certeza um dos que mais ouviu, que ele iria morrer e que ele iria também ressuscitar, irmãos. E o que nós estamos fazendo aqui essa noite não é nada mais e nada menos fazendo memória do que aconteceu com esse Cristo que nos deu vida, e vida com abundância.
Então, irmãos, nós precisamos aqui apreciar valores. São valores que são apresentados aqui às nossas vidas. Olha para essa pessoa e diga: irmão, você tem um valor, você sabia disso? Você tem um valor. Me ajuda a pregar, diga assim de novo para esse irmão: você sabia que alguém entregou a sua vida por você? Diga para ele quem foi. Jesus. Quem foi? Jesus. 1, 2, 3. Quem foi? Jesus. Então, ele ressuscitou, sim ou não? Sim. Agora Pedro, de tanto esmorecimento, porque parecia que a morte estava rodeando a sua cabeça, porque ele desacreditou de tudo. Jesus passou, antes de ir para o Pai, ele passou e ocasionou uma restauração na vida dele. Então, amados, se verdadeiramente você está seguindo Cristo, você se apresenta como uma pessoa restaurada na presença dele. Quando verdadeiramente amamos, aí, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, irmãos, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, ele causa restauração aonde ele está, naquele que está dificilmente acreditando na sua vida. Aonde não brota esperança em lugar algum, quando ele chega, ele causa sim esperança na sua vida. É por isso que eu já quero declarar que você tem um valor. Você tem um valor. Porque Pedro, se Jesus fosse olhar para o que ele estava fazendo, ele já estava descartado. Mas com certeza Jesus encontrou valor na vida de Pedro. É tanto que em Atos capítulo 2, versículo 22, Atos capítulo 2, versículo 22, diz assim a sua palavra: Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. 23. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Olhe para cá, irmãos. Você acredita que Pedro iria falar tudo isso se ele não tivesse tido um encontro com Jesus depois de ressuscitado? Você imagina lá. Olha, o conselho para as famílias aqui: se você está vivendo um poço de tristeza dentro da sua casa, no meio da sua família, no seu casamento, deixa eu te dizer uma coisa: esse Jesus que eu estou falando, ele cortou os laços da morte, e a morte não conseguiu reter ele. Então você precisa amá-lo, porque se você amá-lo, com certeza esse laço de morte será cortado. Não tem nada que impeça o teu amor por esse Jesus. Olha só o que Pedro está dizendo: contudo Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Enquanto você está vendo tristeza e angústia em toda a sua trajetória, é sinal que Jesus não está lá. Porque se Jesus estivesse lá, com certeza ele já teria rompido. Sim ou não? Sim. Com certeza, esse Jesus de Nazaré, a qual Pedro esteve diante do Senhor, e o Senhor disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Falando com as minhas palavras aqui, Jesus disse assim: então tu não se manda mais, quem manda em ti agora sou eu. Ó, só vem comigo.
Só vem comigo. Eu quero ver, irmão, qual é o ser humano que não vai ter a sua história. Qual é o ser humano que não vai ter uma família feliz e saudável se Cristo Jesus estiver na sua vida. A prova, a evidência de que Ele morreu e que Ele ressuscitou são as Escrituras. E o que importa é que nós acreditemos nela, porque Ele tem valor, foi lhe dado todo o valor a Ele, e Ele deu valor a mim e a você. Agora o detalhe está aí no teu sucesso, na tua vitória. Enquanto você não ama, você sofre. Enquanto você ama, você tem uma vida de sucesso. Tem ou não tem, irmãos? Eu tenho uma vida de sucesso se eu der valor a alguém que está me dando valor. Quando me refiro aqui a valores, irmãos, é porque Deus também fez isso por nós, enviando quem? Seu Filho amado para nossas vidas. Então, amado, isso é uma questão de amor. É por isso, amado, esse amor a qual eu conheço, esse amor ágape, esse amor que Deus derramou sobre o Filho pela humanidade, está refletido em mim, está refletido em todos vocês que estão aqui. A maneira que Deus amou o Filho, Deus amou o mundo de tal maneira, amou todos nós, pela graça, pela misericórdia, e deu o seu único Filho, irmãos. Sabe o que significa isso? Diga comigo: sacrifício. É o amor sacrificial. O amor sacrificial, ele é comparado a uma renúncia. Então, quando você quer declarar o amor sacrificial, deixa eu te perguntar uma coisa: existem muitos amores ainda escondidos em alguns corações aqui, e há uma necessidade de sacrificar isso por amor a quem? Jesus. É, não é? Sim ou não? Sim. Aí eu creio que atualmente ela está dando 360 graus. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Que existem amores no seu caminho que precisa ser deixado de lado. É uma troca. É uma troca. O que é que Deus fez por nós? Fez uma troca. Exatamente. Colocou lá o filho dele no fogo. Colocou o filho dele lá no fogo. Por amor a quem? A humanidade. Então, quando Jesus ele olhar para você e dizer assim: tu me amas. Quando a gente vê uma pergunta na Bíblia, vai ser 10 vezes para vocês. Quando a gente vê uma pergunta na Bíblia, pare, reflita, porque essa pergunta quer falar muita coisa para a gente. E hoje, amados, nós estamos aqui dentro de um propósito poderoso, a fim de despertar uma prioridade. E qual prioridade é essa que estamos buscando? É Deus ou não é? Sim. Então, se nós estamos buscando a esta prioridade que é Deus, nós precisamos identificar alguns amores em que estão em nosso caminho que impede de uma total dedicação para o Pai. Aqui, queridos, outrora, Pedro, quando ele decidiu pegar suas redes para pescar, quando ele disse assim: eu vou pescar. Quando ele disse isso, ele estava arrastando um bocado de discípulos. A fé foi lá para baixo. Ainda levou mais gente. Foi sim ou não? Sim. Então, eu quero apresentar aqui a você algumas características de quem verdadeiramente ama ao Senhor. Se você ama verdadeiramente ao Senhor, você vai apreciar as ferramentas que Deus está distribuindo aqui no meio da igreja. E a ferramenta que eu consegui enxergar na conversa de Jesus com Pedro, enquanto ele estava amargurado na sua vida, ele decide ir pescar e leva mais um bocado. Eu consegui entender aqui, discernir um poder de influência que nós podemos ter.
E quem caminha pela fé, eu acho que eu já falei até isso aqui na igreja, que quem caminha pela fé, que diz que caminha pela fé, só diz que tem fé quando recebe uma bênção, né? Ou não é assim, irmão? Tem gente que diz, eu tenho fé, peraí, eu conquistei uma bênção, uma maravilha. Mas a tua fé em Cristo Jesus, se você ama Ele, pode ser expressada de outra forma. Diga assim comigo, com o poder de influenciar vidas para Cristo. É forte, não é, irmãos? E deixa eu te fazer uma pergunta: tu ama Jesus? Sim. Tu está influenciando quem? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: tu está influenciando quantas pessoas? Existem características, amados. Existem características de quem ama verdadeiramente a Jesus. Existem características. Está vendo como a gente falha? Está vendo como a gente erra? Deus está trazendo ferramentas poderosas. Se nós estamos buscando por prioridade, nós precisamos entender quando Jesus puxa você para fazer umas perguntas boas. É ou não é? Você ama mesmo esse Jesus que você diz que ama e que segue? Você está abrindo a sua boca para falar de Cristo? Ou está mergulhado no TikTok? Misericórdia! Eita, o calário! É calário? É, meu Deus, me ajude. E aí, queridos? Instagram, rede social, né? WhatsApp também. Queridos, você traz demonstração de amor. Para você ver como nas pequenas coisas nós andamos sendo reprovados. E aí nós não damos demonstrações de que isso aqui aconteceu. Sim ou não? Sim. Nós precisamos trazer características de que temos fé e de que amamos ao Senhor. Glória a Deus. Aí você tem um poder, você tem esse talento e você não usa. Isso significa que a tua fé está lá embaixo, irmão. Tua fé está lá embaixo. Mesmo não vendo nada acontecendo no teu caminho, você não consegue ir para um vizinho. Você não consegue atravessar a rua na escola, no trabalho. Aonde você vai, você não consegue utilizar uma ferramenta de WhatsApp para mandar uma mensagem para alguém, queridos. Isto é uma ferramenta poderosa e traz características de quem verdadeiramente tem fé. Eu vejo isso aqui, amado, como uma chave. Você vai falando e o Senhor vai abrindo porta para você, sim ou não? Ele vai abrindo porta para você, você vai declarando que o ama a Ele com as suas atitudes e Ele vai escancarando as portas para você. Vai escancarando. A bagunça começou quando Pedro disse: eu vou pescar. Meu Deus, ele decidiu voltar o que ele gostava de fazer. Acabou, foi. Aí Jesus teve que ir lá resgatar. Ei, mano, tu é meu. Um dia eu te fiz uma promessa. Um dia eu disse que tu iria se tornar pescador de almas. Ei, irmãos, será que eu estou olhando aqui para uma massa de ganhadores de vidas aqui? Que diz que ama ao Senhor. Glória a Deus. Que diz que ama ao Senhor. Se você ama, irmãos, faça assim: pega essa ferramenta da influência na tua vida, pega essa ferramenta e começa a utilizar ela e dizer: Jesus, agora vai no meu vida. Aleluia. Aleluia. Pedro está falando isso depois que ele pegou essas perguntas de Jesus. Olha o que o cara estava fazendo. O cara estava trazendo a multidão a ouvir essa verdade, em que esse Jesus, ele havia morrido e ele ressuscitou, e começou a dar testemunho pessoal da sua vida. Deixa eu dizer algo para você que eu estava até profetizando isso ontem. Eu quero profetizar no meio da igreja. Levante sua mão. Você crê que através do que Cristo está fazendo na sua vida, você vai dar muitos testemunhos esse ano? Você crê nisso, irmãos? Que você vai dar muito testemunho? Olhe para mim agora, detalhe, tá? Para baixar a mão, detalhe.
contrário. O testemunho não vai ser mais dos outros. O testemunho agora vai ser seu. Rapaz, fulano lá foi abençoado. Fulano lá foi curado. Eu vou ser abençoado em Cristo Jesus. Nesse contexto aqui, Pedro ele aproveita a oportunidade e começa a falar de si. Ele começa a falar de si próprio. Ele começa a falar dos feitos de Jesus na sua vida. Rapaz, eu tive uma conversa com Jesus. Jesus me chamou no canto e disse tudo o que eu era. Você tem coragem de falar isso para alguém, irmão? Tem um silêncio. Seu testemunho começa assim. O Éder chega na igreja, né, vem todo com as pernas, né, assim, com as pernas tudo tortas, né, filho? Aí Jesus vem direitando as pernas dele assim para ele caminhar retinho, né? Rapaz, eu cheguei na igreja só o sangue de Jesus. Mas Jesus começou a restaurar o meu falar, começou a restaurar os meus olhos, começou a restaurar meu jeito de pensar, meu jeito de agir, começou a restaurar minha vida por inteiro, irmãos. Você vai ter dado testemunho. 2025 te espera. 2025 ele te espera, irmão, para você triunfar nesse ano de 2025. Com seu testemunho. Com seu testemunho. Cheguei aqui na igreja e não estava casado. Cheguei como casei. Meu Deus, foi Deus que fez isso. Sim ou não? Tá bom, segura a irmã que não está pegando choque aqui, irmão. Eu cheguei solteiro. Em 2025 Jesus fez algo na minha vida. Eu casei e estou fazendo a obra. Eu cheguei de um jeito, irmãos. Ei, queridos, preste muito bem atenção que Jesus quer encontrar quem ama ele aqui, meu irmão. Você quer saber de outra coisa? Eu não sei segui-lo. Segui-lo. Você precisa seguir ele. Como é que você chegou aqui, irmão? Como é que você chegou aqui? Meu Deus. Só de você abrir a boca e começar a ser um influente aqui nessa terra, tu vai ver o que é bênção de Deus, porque Deus fez esse homem, ele pegar grandes peixes na segunda pesca, 153 grandes peixes Pedro pegou, porque ele ouviu a voz de Deus. Deus disse, vai, joga para a direita. Depois jogou para a direita, obedeceu. Aí depois de tudo isso, que recado, agora o homem estava uma dinamite na presença dele. Versículo 24, né? Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Segura aí, congela aí. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Deixa eu te perguntar uma coisa, meu querido. Como é que está o teu caminho? Tem sido de muitas tristezas, depressões ali da vida? Olha o que a palavra está nos dizendo aqui, ó. É claro que quem escreveu isso aqui foi Davi. Pedro estava só recitando. Mas olha o que Davi estava expressando. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Você só tem alegria na sua vida, você só acerta o caminho se você estiver nele, se você estiver seguindo ele. Aí você para se perguntar no culto como esse, agora eu estou entendendo por que a minha vida está dando errado, por que eu estou no poço de tristeza do meu caminho. Vamos lá, 29. Caros irmãos, concedei-me a licença de falarmos com toda franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. 30.
Todavia, ele era profeta e sabia que Deus prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Isso aconteceu. Antevendo isso, profetizou. Vamos lá comigo? Antevendo isso. 1, 2, 3. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado do sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Eita glória! Eita glória, queridos! O próprio Davi, ele havia predito isso. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo. O que nós estamos fazendo aqui hoje é fazendo memória da morte e a ressurreição dele. Aqui Pedro estava cheio do Espírito Santo e cheio do amor de Cristo. E ele vai declarar isso com tanto amor. O corpo dele lá poderia sim estar todo dilacerado, mas quando foram buscar o corpo dele para limpar e tudo, para levar para um lugar melhor, não encontraram mais lá. O que eu quero dizer para você é que essa noite, esse Jesus que eu conheço, ele ressuscitou, irmão. Ele ressuscitou, e você também pode nessa noite, em Cristo Jesus, ressuscitar com ele. Porque a morte, a tristeza, a dor, o salário do pecado é a morte, vocês sabem disso. Ele santo, sem culpa nenhuma, queridos, ele ressuscitou. Glória a Deus. E aí você pode ter clareza aqui, que da mesma maneira que ele ressuscitou, ele vem trazendo a tua alegria. Ele vem trazendo a tua alegria em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Agora sim, irmãos, entenda uma coisa. Quando Jesus morreu, também a tua carne foi com ele. Agora, quando Jesus ressuscita, né, a tua história, ela muda. A tua história muda em Cristo Jesus. Você crê nisso? 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem as palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos assim: caros irmãos, o que devemos fazer? Segura aí. Eles ficaram atônitos, eles ficaram agoniados com a mensagem da cruz, ou seja, no testemunho que Pedro estava dando por ter tido experiências com Jesus. Esse povo aqui estava preocupado, eles estavam agoniados. E agora o que é que nós devemos fazer? O que é que nós precisamos fazer? 38. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes, enfim, para todos quando o Senhor nosso Deus chamar. Você crê que Jesus está te chamando para você viver algo novo na sua vida? O que importa é que nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos. Quando nós
dizemos que amamos ao Senhor, quando você se arrepende das suas velhas práticas e deixa de lado para segui-lo, isto é um sinal que você ama Ele. E você está crendo no que aconteceu. Nós damos demonstrações ao Senhor. Quando nós vamos participar de um banquete como esse, nós damos demonstrações a Ele, com as nossas ações e as nossas atitudes. Eles estavam agoniados. Depois da pregação de Pedro, queridos, por conta de um particular adorável e amável, Pedro ganha 3.000 almas para o Senhor. Meu Deus, que demais isso! Esse cara morreu e ressuscitou. Eu quero aceitar Ele como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero aceitar este homem, a quem tu, Pedro, diz que Ele nos dá vida e alegria. E aí eles ficaram assim agoniados. O que precisamos fazer? Somente se arrepender dos seus caminhos. Ser batizado. Sermos batizados. Você crê nisso, irmãos? A você ainda que nunca na sua vida entregou a sua vida para Jesus e muito menos confessou que Ele é o Cristo na sua vida, que Ele é Senhor da sua vida, mas eu quero te apresentar essa oportunidade. Em Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus diz que toda língua confessará que Ele é o Cristo. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Ele é o Cristo, porque Deus deu toda a autoridade para Ele. Ele se fez servo, Ele se fez como ser humano, sofreu, padeceu, para que Ele, por legado de Deus, Ele tivesse toda a autoridade e o nome dele fosse exaltado sobre todo nome, como diz a palavra. É por isso, amado, que um dia todo joelho ele se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo. E nós, amados, nós estamos tendo a oportunidade de verdadeiramente arrependidos dos nossos caminhos, poderemos dizer: Senhor, eu dobro hoje os meus joelhos e eu confesso com a minha boca que o Senhor é Senhor e Messias na minha vida. Ei, o próprio Davi declarou isso. O próprio Davi declarou isso. Coloca lá Filipenses capítulo 2. Eu gosto de mostrar na palavra de Deus. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, diga glória a Deus, irmãos. Algum encorajamento de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tenha em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus. Olha a humildade do homem. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome.
para que o nome de Jesus se dobre dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Tu ama mesmo esse Jesus? Aleluia. Tu ama mesmo esse Jesus? Quando você se abaixa, quando você passa a dobrar os seus joelhos e confessar com a tua boca. Às vezes, irmãos, a nossa coluna está tão enrijecida que ela precisa de um óleo para você se curvar. Então você está muito alheio, irmão, abaixa mais a tua bola. Abaixa mais o teu pavio aí. Abaixa mais, porque nós precisamos, dobrar os nossos joelhos e confessar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Tem horas que a gente está no pico, está lá em cima, o nariz nem se fala. Verdade? Se não for assim da eu, né, irmãos? Se não for assim da pastor de vocês, tem horas que o nariz está para quebrar a parede. Está para quebrar a parede de tanto orgulho, irmãos, de tanta soberba, de tanta altivez. Esse cara aqui, mesmo sendo Deus, na forma de Deus, ele se redimiu como ser humano, se humilhou-se, cuspiram na cara dele, arrancaram a barba dele, colocaram espinhos na cabeça dele, fizeram tanta coisa com ele, e ele como um cordeiro mudo pela tua vida, pelo teu caminho, ele fez tudo isso por você. E o que é de interessante, pastor, o que eu preciso? Esses homens, quando ouviram essa mensagem, eles ficaram agoniados. E agora o que eu tenho que fazer? Pergunta para Pedro. Pedro abre a boca e diz: só tem que se arrepender. Só se arrepende. Só se arrepende. Se eu tomava cachaça, não vou tomar mais, porque um abismo puxa o outro. Se eu seguir um caminho de vícios, eu não vou seguir mais. Por quem? Aquele que deu a vida por você. Quando a gente dá as costas para essa condição, nos tornamos egoístas. Nos tornamos egoístas. E o que nós precisamos fazer é nos voltar para Ele. Não dar as costas para Ele. Porque esse Jesus que eu conheço também, num dia vindouro, Ele vai dizer assim: aparta-te de mim, porque eu também vos não conheço. Aquele que der as costas para mim diante dos homens, eu também darei diante do meu Pai. Então nós precisamos perceber o que está sendo prioridade nas nossas vidas. Quem está sendo prioridade para você? Talvez homem, ou talvez mulher, você está querendo agradar o seu cônjuge mais que a Deus. De alguma maneira, chega um domingo, dia de culto, por exemplo, o marido quer dar uma voltinha, a mulher quer vir para a igreja. Ei, fica atento. Fica atento. Ou talvez o contrário disso. Um quer vir para a igreja, o outro não quer vir para a igreja. Irmãos, fiquem muito atentos com isso, porque isso são demonstrações de quem não ama a Cristo. Porque se você ama a Cristo, você quer estar no melhor lugar. Então, amado, do que eu podia expressar para vocês é sobre esse amor sacrificial. Alguém entregou seu filho por amor de nós. E nós precisamos reavaliar as nossas ações, atitudes, o que estamos fazendo, em que está tirando a prioridade desse amor sacrificial. E se você ama, você sacrifica também, irmão. Se você ama, é teu aniversário, irmão, não tem quem faça, pode ser teu aniversário da minha mãe. Dia de domingo ela vai esperar. Porque eu busco primeiro as coisas de Deus. É um exemplo, irmão. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. Não,
não sei, lá do terceiro. Irmão, isso não é amor que você expressa para Cristo de jeito nenhum. Não é. Me desculpe, mas não é. Não é. Então nós temos que ter prazer no corpo de Cristo. Nós temos que ter prazer no sangue dele, porque o sangue da nova aliança nas nossas vidas, ela faz toda a diferença. E o seu corpo também. Amém? Então, assim, o conselho que eu te dou, para quem não ainda se curvou diante dele e confessou Jesus na sua vida, irmãos, entenda isso. Uma hora, o seu momento vai chegar, mas a palavra de Deus está sendo liberada dos céus para tu hoje. Você crê nisso? Fica de pé essa noite, em nome de Jesus.